Eu quero falar um pouquinho nessa noite para nós, de algo que a gente tem buscado viver junto com a igreja, e Deus tem nos desafiado, e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui daquilo que a gente tem ministrado na igreja, daquilo que a gente tem sido ministrado pelo Pai, os desafios que Deus tem colocado na nossa vida, e a gente tem entendido um pouco do que Deus tem feito, e a gente tem dito que Deus tem derramado algumas gotas de avivamento. Nós temos entendido isso. Um dia, reunido com a liderança lá, com uma galera, fazendo uma reunião lá, ministrando, eu perguntei assim: o que vocês têm visto na igreja? Uma galera falou: avivamento. Eu falei: não, são apenas gotas. É um sereninho de um avivamento que a gente tem buscado e que a gente tem esperado. Nós cremos, querido, que antes do retorno glorioso de Jesus para vir buscar a igreja dele, nós temos um último grande avivamento. Tem um último grande avivamento. É o vinho que ficou para o final da festa. É o vinho que o Senhor mostrou, vai vir, tem um vinho melhor, tem um vinho bom, que a gente vai experimentar no final. E é interessante que a gente está assim no lance de uma última grande apostasia. Acaso Deus achará fé na terra quando ele voltar? Então tem uma grande apostasia, e quando a gente fala de apostasia, a gente fala de dentro da igreja. Apostasia não é o povo do mundo, apostasia é da igreja. Então tem uma última grande apostasia, mas também tem o último grande avivamento. A questão é de que galera você vai participar, querido. Quantos querem fazer parte do último grande avivamento? É isso que Deus tem para a igreja dele. É isso que Deus tem para a igreja de Ubatuba com 28 anos, eu acho, né? 28 esse ano celebramos. É isso que Deus tem para essa igreja aos 133 anos. Fazer parte desse grande e poderoso avivamento que Deus quer derramar na terra. É isso que Deus quer. E para isso a gente vai estar ministrando um pouquinho daquilo que a gente tem entendido que é necessário para esse último grande avivamento. Abra comigo lá em Êxodo. Êxodo 33. Quantos acharam, diga: eu vou para o céu. Se você não achou, você diz: eu vou também, né? Você não vai deixar de ir para o céu porque não achou isso, mas é bom achar, né? Versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 4, depois nós vamos ler o 15. Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Agora o versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura andaste conosco de maneira que somos separados
eu e o teu povo de todos os povos da terra? E disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. E respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Uau! Pai querido, que a tua presença, a tua glória, Senhor, se manifeste nesse lugar. Para, Senhor amado, que não venha a ser um argumento, Senhor, baseado em conhecimento humano, Senhor. Mas, Senhor, que o argumento seja a tua presença, já inundando e aquecendo cada coração, Pai. Meu Deus querido, há um propósito estabelecido pelo Senhor aqui nesta noite, e nós só queremos não te atrapalhar, Senhor. Então eu me coloco diante de ti, me despindo de todo eu, meu Pai, para ser somente um canal do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amado Moisés, um dia ele está lá no monte, 40 dias lá no Sinai, de repente Deus fala para ele: Moisés, desce que deu ruim, o povo já se corrompeu. O povo fez um bezerro de ouro. E Moisés, então, ele desce, está lá o bezerro de ouro. Mas tem um momento que Deus fala assim: Moisés, é o seguinte, eu vou acabar com esse povo. Esse povo já deu já o que tinha de dar. Não tem jeito, povo de duro serviço, o povo é ruim, Moisés. E Moisés, ele começa a interceder para o povo. Apesar que Deus tinha feito uma proposta tentadora para Moisés. Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir o povo todo, a gente vai formar um novo povo a partir de você. Olha que proposta tentadora, querido. Era que Moisés era um homem de Deus, meu. E daí ele fala: Senhor, mas o Senhor disse que o Senhor tiraria o povo lá do Egito, Senhor. O Senhor disse que mandaria o povo lá para uma terra que mana leite e mel. O Senhor que disse, agora vai morrer esse povo. O que os outros vão dizer, Senhor? Foi o Senhor quem disse. E daí Deus parou e falou assim: é verdade, Moisés, verdade. Fala o seguinte então, eu falei, eu vou cumprir, Moisés. Tudo que eu disse eu vou cumprir. Então é o seguinte, eu vou mandar o anjo na frente, e esse anjo é o anjo do Senhor, é uma teofania, é o próprio Deus dizendo: eu vou na frente, beleza? Então tudo que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou tirar da frente de vocês todos os inimigos, os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus, tudo quanto é Zeus que tiver na frente, eu vou tirar. Ninguém vai permanecer na frente de vocês. Vocês vão lá entrar nessa terra que mana leite e mel. Eu só não vou com vocês. Eu vou fazer tudo aquilo que eu disse que ia fazer. Só não vou com você, porque se eu for, Moisés, vai dar ruim. Eu vou consumir esse povo, porque o povo é ruim, o povo é de duro serviço. Eu não vou. Querido, veja bem, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, cara, eu vou abrir a porta para vocês, para a galera, para a juventude, e tudo vai entrar em medicina na USP. Olha que top. Ah, mas eu não quero fazer medicina. O que você quer fazer? Direito. Qual faculdade que você quer? Escolhe, eu vou abrir a porta para você. O que mais que vocês querem? Eu quero uma empresa, né? Felipe está dizendo: eu quero uma empresa. Eu vou dar uma empresa para você. Tranquilo, escolhe aí. O que vocês querem? O que vocês quiserem, o emprego dos sonhos, eu vou dar para vocês. Tranquilo, escolha aí. Eu disse que ia abençoar, não disse? Eu disse que ia abençoar vocês. É só escolher. E da galera, beleza, então tá bom, eu quero isso daqui, quero aquele outro. Tranquilo, fica em paz. Tudo que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Ele disse que ia abençoar, eu vou abençoar. Só o seguinte, eu não vou estar no meio, mas vocês vão ser felizes aí com o emprego de vocês, com a faculdade que vocês querem, com a empresa que vocês estão buscando. Eu só não vou estar lá. É mais ou menos isso que Deus fez. E daí, querido, diante disso, Moisés, ele para e fala assim: Senhor,
é o seguinte: se o Senhor não for conosco, eu não vou tirar o pé daqui. E aonde que Moisés está? No deserto. Moisés está ali no deserto. E ele fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir, eu não vou tirar o pé daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim: Deus, é o seguinte, com perdão da palavra, querido, eu quero que a terra se lasque. Eu quero que o leite que derrame tudo. Eu quero que o mel apodreça. Eu não estou nem aí para uma terra que manda leite e mel. Se o Senhor não estiver comigo, não tem nada que traga contentamento para a minha vida. Se o Senhor não estiver comigo, não me interessa o melhor emprego, não me interessa a melhor faculdade, não me interessa a melhor empresa. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nada disso. Uau! É isso que Moisés diz para o Pai, querido. É isso que Moisés disse para Deus. Amado, e a proposta de Deus foi tentadora. Deus não falou assim: você vai morrer no deserto. Deus falou: não, você vai para lá. Tudo que eu prometi eu vou cumprir. Ninguém vai resistir vocês. Só eu que não vou estar no meio. E Moisés disse: eu não quero, Pai. Eu não quero. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver, eu não quero. E daí, queridos, o que tem esse camarada? O que tem esse camarada que está dizendo para Deus: Deus, eu quero o Senhor. Nada mais me importa se o Senhor não estiver com a gente. O que esse camarada tem, querido? O que esse camarada, o que Moisés tem? Eu vou dizer para você o que Moisés tem. Moisés tem fome e Moisés tem sede da presença do Deus vivo. É esse camarada. Moisés é um camarada que tem fome. Ele é um camarada que tem sede de Deus, que anseia por Deus mais do que tudo. É aquele camarada que grita, que clama: Senhor, eu te quero mais do que tudo, até que nada mais importe. Esse é Moisés, querido. Esse é o grande Moisés que nós conhecemos. Somente quem tem fome e sede de Deus é capaz de fazer essa proposta. Somente aquele que tem fome de Deus, querido, é capaz de abrir mão de qualquer coisa por causa da presença do Deus vivo. Somente aquele que tem sede de Deus, querido, é capaz de abrir mão de qualquer promessa para ficar com aquele que prometeu. Somente quem tem fome e sede da presença de Deus, querido. E aí, amados, é sobre esses que o Senhor vai derramar. É sobre esses que virá o último grande avivamento. Não é simplesmente sobre a igreja, mas sobre aqueles que têm fome e que têm sede. Porque, amado, quem tem fome e sede sabe onde Deus está e aponta para Deus. Preste atenção nisso. Amado, nós vivemos numa geração, a nossa geração, a minha geração, uma geração que já começou a ter acesso a conhecimento. A nossa geração teve muito acesso a livros já. Então nós crescemos lendo livros, nós crescemos na escola dominical, nós crescemos sabendo todas as histórias de Jesus, de Deus, sim ou não? Amada, criançada hoje sabe tudo. E aí, amados, nós nascemos e crescemos nessa geração, sabendo aonde Deus estava. Nós sabemos, amado, como Deus criou o mundo. Deus estava lá. Nós sabemos como então Deus formou o Éden. Nós sabemos como Deus formou o primeiro homem, a primeira mulher. Nós sabemos, querido, como que Deus estava com vontade de destruir tudo na época, e daí Ele fez a Arca de Noé para preservar a sua criação. Nós sabemos, querido, como foi a Torre de Babel. Nós sabemos, amado, como foi o chamado de Abraão, dando origem ao povo hebreu. Nós sabemos quem eram os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó. Nós conhecemos os reis. Nós sabemos, amado, aquilo que Deus fez em cada reinado. Nós conhecemos os reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Nós conhecemos os reis que fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Nós temos muita informação. Nós sabemos por onde Deus passou. E aí, amado, nossa geração hoje ainda tem acesso na palma da mão a tudo. A tudo.
Então, amado, é muito fácil hoje saber tudo, só não sabe quem não quer. Mas a galera sabe tudo sobre Jesus. Sabe tudo sobre Jesus. Sabe por onde Jesus passou. Sabe-se que pelo menos é o que eu escutei falar, que lá em Israel havia cruzes que se faz, não é a verdadeira. Mas tem a galera que sabe aonde é a verdadeira, é mais por uma questão comercial. Se sabe aonde Jesus passou. Olha, Jesus andou por aqui, Jesus fez isso. Aqui é o tanque de Betesda, aqui é isso, aqui é aquele outro. Olha só, aqui é a cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Olha, talvez esteja lá, aqui é a estrebaria, aonde Jesus ficou. É aqui. Olha, mas a gente sabe tudo. Só você dá um Google aí que você vai saber tudo. Quem eram os pais, aonde ele cresceu, aonde ele foi, lá no jardim de Getsemane, lá no Monte das Oliveiras. Mas nós sabemos tudo aonde Jesus estava, por onde ele passou, aonde Deus estava, o que Deus fez. Mas aonde está Deus hoje? O que Deus está fazendo hoje? Amado, a palavra de Deus diz que Deus é o grande eu sou, não é o grande eu era. E aí, amado, a gente tem uma galera que tem acesso à informação e sabe por onde Jesus passou, mas não sabe aonde ele está hoje. Não sabe o que ele está fazendo hoje, aonde ele está se manifestando hoje. Não sabe, tem acesso a tudo na palma da mão. Mas só aquele que tem fome e sede de Deus é capaz de dizer: Deus está nesse lugar. E aí, querido, eu não estou falando do atributo de Deus chamado onipresença. Deus está nesse lugar, lógico que está, porque Deus é onipresente. Sendo onipresente, Ele está em todos os... Não estou falando disso. Amado, quem tem fome e sede de Deus, ele vai saber a presença além da onipresença. É a glória de Deus que se manifesta. É a glória de Deus que se manifesta. Mas, amado, Deus não vai derramar sua glória em qualquer lugar. Deus não derrama a sua presença. Deus não derrama o seu fogo. Deus não derrama água em qualquer lugar. Mas sobre aqueles que são famintos e sedentos. Sobre aqueles que são capazes de dizer, como Davi, que em certo momento ele estava lá no deserto, ele fala: Senhor, a minha alma, o meu corpo anseia por ti. Assim como essa terra está seca, eu preciso de ti, eu tenho sede de ti. Em determinado momento ele diz: Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, Senhor, eu suspiro por ti. E a corça, que ele diz que as corças, ela tem um faro muito aguçado, e quando ela começa a sentir o cheiro das águas, ela começa, querida, ela grita alto. Ela grita alto, tem cheiro de água, tem cheiro da presença da água. Amados, os sedentos, eles gritam, eles anseiam, eles não se contentam, eles querem mais de Deus. E daí, amado, tem uma palavra que Deus esse dia trouxe muito forte ao nosso coração. Nós temos uma sala de oração que funciona todo dia, através do Ministério de Intercessão, todo dia das 10 às 11, todo santo dia tem lá na igreja. Um dia nós estávamos lá e Deus trouxe essa palavra, lá em Isaías 44, versículo 3, diz assim: e derramarei água sobre o sedento. Isaías, amado, ele não está falando para um pequeno grupo. Isaías profetiza a nação de Israel. E Deus não está dizendo assim: olha, eu vou derramar água sobre toda a nação de Israel, não. Ele diz o seguinte: eu vou derramar água sobre o sedento. Por que ele diz isso? Você já deu água para quem não está com sede? Você mesmo já pegou a água sem estar com sede? O que acontece? Ou você joga fora ou desperdiça. Você teve aquela, pouco antes de comer, você foi lá pegar uma besteira e sua mãe falou assim: filho, não coma besteira antes do almoço. Quem já escutou isso daí? Por quê? Porque senão depois, na hora de comer, não vai ter fome.
Você não tem fome, querido, vai desperdiçar. Amado, Jesus um dia falou o seguinte: o vinho novo vai ser colocado, precisa ser colocado em odres novos. Porque se colocar vinho novo em odre velho, o que vai acontecer? O odre vai se romper, e vai perder o odre, e vai perder o vinho novo. E Jesus não quer que perca nada. Então, meu amado, a presença é para todos aqueles que têm fome e que têm sede. E derramarei água sobre o sedento. Tem sedento aqui? Tem sedento aqui? Agora, amados, há uma realidade. Há uma realidade. Todo ser humano, nós temos dentro de nós o anseio pela presença de Deus. Porque, amados, quando Deus nos criou, Ele soprou em nós a sua presença, o seu fôlego de vida. Amado, então há em nós o anseio pela presença de Deus. Pastor, mas não é isso. Porque tem muita gente que dá uma realidade, amado, fora e dentro da igreja, tem muita gente que não tem fome e não tem sede de Deus. Há uma realidade. Há uma realidade nisso. Tem lugares, amado, que virou apenas uma instituição religiosa, mas onde não tem a presença de Deus. E eu tenho clamado: Deus, eu não quero, Senhor, que na igreja do Senhor tenha música, tenha dança, tenha um monte de coisa, tem palavra, tem tudo, mas o Senhor não está ali. Somente a sua onipresença. O Senhor está aqui como o Senhor está no centro de macumba. O Senhor está aqui como o Senhor está lá em qualquer seita. Eu não quero isso, Deus. Não nos interessa, Senhor, fazer ao Senhor, prestar-lhe ao Senhor um culto onde o Senhor não está. E aonde Deus não está, querido, é onde não tem gente que tem fome e sede. Tem sedento aqui? Agora, amados, preste atenção. Pastor, o Senhor está dizendo que a gente tem dentro de nós esse anseio. Por que muitas vezes nós não vemos isso? Amado, por duas coisas. Por que muitas vezes nos falta fome? Duas coisas. Está aqui minha irmã, Silvana. Silvana pegou Covid uma vez. Quem já pegou Covid aí? Eita! Silvana pegou Covid. Ela não teve problema respiratório, mas ela começou a sofrer de inapetência. Sabe o que é isso? Inapetência é falta de apetite. Ela não conseguia comer nada. Ela não perdeu. Eu perdi olfato, eu perdi paladar. Meu Deus do céu, fiquei um mês neutro. Jesus, que coisa horrorosa. Ela não. Pelo contrário, parece que aguçou mais nela. E daí, ela, sem se alimentar, não conseguia comer nada. Ia na Santa Casa. Está com problema respiratório? Não, volta para casa. Volta para casa. E daí voltava para casa e não comendo, e só desfalecendo e perdendo as forças, né? E o que aconteceu? Volta lá para Santa Casa. Está com problema respiratório? Não. Mandou para casa de novo. E ela em casa, sem comer nada, desfalecendo. Porque ela não tinha desejo, ela não conseguia comer. Faltava alguma coisa na casa dela? Não. Tinha tudo lá, mas ela não conseguia comer. Ela não conseguia comer. E daí vai de novo, manda ela de novo para casa. E ela desfalecendo dentro de casa. Até que quando ela vai um dia na Santa Casa, e daí os médicos olham, opa, agora a gente tem que internar. Daí internou, daí deu soro, restabeleceu. Daí um dia eu liguei para ela, estava comendo até o pé da mesa, né? Mas daí voltou. Por que ela não comia? Porque não tinha? Não. É porque não tinha fome. E outra coisa. Essa é a primeira causa. Qual a segunda causa, pastor? Por que pessoas não estão se alimentando da presença? Amado, ou você está doente, ou você está de barriga cheia. Essa é a realidade. Ou a pessoa está doente espiritualmente, ou ela está se alimentando de porcaria, ou ela está se alimentando de besteira.
E daí, querido, se estiver alimentando de besteira, é por isso que a mamãe falava: não coma porcaria antes do almoço. Por quê? Porque vai se alimentar de besteira, na hora de comer o que é preciso, vai estar sem fome. Então, amado, hoje a nossa geração, ou ela está sofrendo, ou ela está doente espiritualmente, vai estar se alimentando de porcaria. E como tem porcaria, e como tem porcaria que tem sido colocado como numa bandeja, e a gente olha, uau, isso parece bom, e começa a se alimentar, isso parece bom, e começa a se alimentar, e daí você quer a presença de Deus, mas eu não tenho fome, eu não tenho fome, então, amado, uma geração que sofre de inapetência, ou está comendo besteira, ou está comendo porcaria. E daí, amado, vamos clamar por Deus, vamos buscar a presença de Deus até que nada mais importe. Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Vamos fazer igual a Moisés, vamos abrir mão de qualquer coisa, vamos abrir mão, se for necessário, da promessa, por causa da presença. Não, eu, na verdade, né, eu quero muito essa faculdade, eu quero muito esse emprego, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. Daí a presença de Deus vai ficando para escanteio. E da amado, onde não tem presença, onde não tem fome, Deus não derrama. Onde Deus não tem fome, Deus não se manifesta em glória. Em glória, a presença além da onipresença. Agora, amado, volte para Moisés. Volte para Moisés. Olha que coisa top, querido. Porque Moisés, ele não queria a presença para dizer assim, Moisés, tá? Eu abri mão de tudo. Moisés, sou eu, tá? Eu falei que eu não queria nem a promessa por causa da presença. Eu sou cheio, não. Sabe por que ele queria ser cheio? No momento ele falou assim: Pai, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, como vamos saber se nós estamos achando graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Amado, o camarada tinha sede da presença por causa da obediência. O camarada tinha sede, ele tinha fome. Não é para bater no peito para dizer eu tenho a presença, mas é para dizer: Senhor, nós queremos andar nos teus caminhos. E a presença de Deus, querido, é a assinatura de que nós estamos no caminho certo. E daí, amado, quando nós estamos no caminho certo, nós vamos começar a ver o que ninguém vê. Nós vamos começar a presenciar coisas que Deus só revela para aquele que tem fome e tem sede. Naquela conversa, Moisés fala assim: Deus, posso pedir mais uma coisinha? Pede, Moisés. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o Senhor se manifestar, Deus. E daí, amado, Deus fala assim: eu achei graça. Eu estou achando graça de você, daquilo que você tem sido. Você não vai poder olhar na minha face, porque o homem nenhum viu e viveu. E daí, amado, sabe o que Deus faz? Pega Moisés de uma rocha, de uma fenda. Deus pega o Moisés e coloca lá. Presta atenção. Coloca a mão na face de Moisés e fala assim: você não vai poder me ver, mas a hora que eu passar, você vai me ver de costa. E daí, queridos, quando ele passa, Deus tira a mão e ele contempla o Pai de maneira que ninguém conseguiu contemplar. Amado, você quer ficar vindo na igreja, escutando um sermão atrás do outro, e ficar se perguntando aonde está Deus? Você quer participar de tudo quanto é retiro, você quer participar de um monte de coisa, ir embora para casa e falar: Deus, eu sei onde o Senhor esteve, mas eu não sei onde o Senhor está. Amado, quando nós olhamos para a nossa história, quando nós olhamos para John Wesley, uau! Amado, John Wesley não apontava para aquilo que Deus fazia.
mas ele apontava por aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo chamado metodista. Aonde que está Deus? Está no meio do povo chamado metodista. Ou você acha que foi à toa que foi conhecido como o grande avivamento do século XVIII? Amado, quando você olha para a história dos grandes avivalistas, Evan Roberts, País de Gales, quando você olha para Jonathan Edwards, quando você olha, amado, você não vê ele dizendo Deus estava aqui, Deus estava lá. Ele estava dizendo Deus está neste lugar. Agora pensa num povo que tinha fome e sede de Deus. Tem gente sedenta aqui? Amado, que Deus tem nos chamado é para parar de olhar para trás, para dizer o que Deus fez e começar a dizer o que Deus está fazendo. Deus cura, Deus está curando, porque tem testemunho de cura hoje. Deus está batizando com o Espírito Santo. Deus batizava, não, Deus batiza hoje. Lá tinha jovens cheios do Espírito Santo lá atrás. Não, tem jovens cheios do Espírito Santo hoje. Amados, esse querido é para quem está disposto a dizer com Moisés, é para quem tem fome de Deus, é para quem tem sede de Deus, é para quem está sedento, querido, é para quem está sedento. Tem sedento aqui? Aleluia, aleluia. Amado, dessa geração Deus tem nos chamado, e como o povo chamado metodista, que nós temos um legado que não pode ficar nos livros de história. Não pode ficar nos livros de história. A gente tem que parar de contar as histórias de Wesley. Temos que contar a nossa história hoje. Deus não é o grande eu era, é o grande eu sou. E é esse Deus que quer se manifestar, queridos. Deus tem nos dado a alegria, querido, de ver uma juventude. Deus tem levantado um povo chapado lá. Uau! Deus tem nos dado essa alegria, querido. Deus tem nos dado a alegria de ver essa juventude ministrar, e o fogo descer, a gente está ali só olhando. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, amado. A gente tem ouvido ali os testemunhos. Olha, Deus fez lá na célula. Hoje, não foi lá na célula do grupo de Wesley, não. Deus curou ali na nossa célula. Amado, a gente tem visto hoje os testemunhos. Vocês viram tem um pastor que está indo lá para a nossa igreja. Esse dia estava lá, estava um jovem ministrando. Olha lá, cadê? Olha o Mateus. Cadê o Mateus? Está ali, ó. Rapaz que grita sem parar ali, ó. Foi ministrar a nossa congregação lá. E tem uma congregação lá no bairro da Estufa. O lugar é muito simples. E daí, eu não estava lá não, irmãos. Só fiquei sabendo do testemunho. O cara falou assim, uau, 50 anos que eu tenho, nunca vi a glória de Deus se manifestar daquela maneira. Agora, amado, é uma galera que tem pago um preço, que tem dito para Deus, Deus, nós temos fome e sede da tua presença. Amado, Deus nos chamou para ser esta igreja. A igreja onde tem tudo. E Deus assina, eu estou no meio de vocês. Tem sedento nesse lugar? E derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. Assim como o fogo, a água é símbolo da presença de Deus. Esses dias, amado, Deus fez algo tão tremendo assim, me deu uma palavra simples, mas para mim foi tão tremendo. Fizemos um encontro com Deus semana passada, no momento que a gente estava de madrugada lá. Deus ainda ministrou o seguinte, olha só que coisa simples e tremenda. Não tem uma palavra de Deus lá que diz assim, que e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amado, esse rio não vai brotar do nada. Ele brota de algum lugar. O sedento. E derramarei o quê? Água sobre o sedento. Deus vai derramar essa água. E é essa água que Deus vai derramar é que vai fluir do nosso interior. Amado, não vai fluir do interior de gente que está seca. Só vai fluir do interior daquele que Deus derramou água. E Deus só derrama água sobre o sedento. Tem gente sedenta aqui? Quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. Eu queria que ele tinha um tempo de oração.
Eu queria chamar você para um tempo de oração, um tempo de mostrarmos para Deus: Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede. Quantos estão sedentos aqui? Tem sedento aqui? Tem sedento aqui? Amado, queria muito que você se expressasse para Deus. Queria muito que você se expressasse para Deus. E falasse: Deus, eu tenho fome, eu tenho sede. Mas, amado, preste atenção. Talvez, e se for o caso, amado, é noite de Deus tocar e curar a sua vida. Talvez você esteja como a minha irmã esteve um dia por causa do Covid. Talvez você olhe e fale assim: pastor, a verdade é que eu não sou tão sedento assim, não. A verdade, pastor, é que eu venho na igreja domingo à noite e tal, mas nada mais do que isso. A pastora tem até incentivado, tem desafiado, mas eu não tenho nem muita vontade. Mas eu venho na igreja domingo à noite. Amado, tem hora que a gente precisa reconhecer: está me faltando fome e sede. Ou talvez, querido, você está se alimentando de porcaria. Já assistiu todas as séries da Netflix, está assistindo de novo. Está assistindo de novo agora, porque já assistiu todos os filmes, todas as séries. Mas você está buscando a Deus? Não, porque eu não tenho nem muito tempo. Não é que você não tem tempo, é que você está alimentando de porcaria. E quando você se alimenta de porcaria, você não tem fome. Talvez a noite de você dizer: Senhor, está me faltando fome. Talvez é noite de você dizer: Senhor, eu tenho me alimentado de porcaria, mas vou dar um basta nisso hoje, porque a partir de hoje eu quero ser um homem, um jovem, uma mulher que tem fome e sede do Deus vivo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pelas pastoras dessa igreja. Obrigado, Senhor, por esse ministério de jovens. Pai amado, eles têm um sonho também, Pai, eu creio nisso, Deus, de ver, meu Pai amado, uma grande juventude faminta e sedenta, Pai. E nós queremos profetizar, meu Pai amado, nesta igreja, essa grande juventude, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Até aplaudir a Jesus.